Queremos dar uma boa noite, saudar a igreja, nosso Senhor, com um caloroso abraço do pastor dela, da igreja. E quero convidar você que abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Enquanto você está abrindo, quero aqui deixar o registro da gratidão pelos presentes e pelos mimos recebidos no domingo passado, depois do culto da igreja. Confesso que vocês sabem as medidas certinhas do pastor de vocês. Eu acho que só uma camisa, acho que só uma camisa, faltou um número para cima, não para baixo. Mas é coisa que a gente resolve depois. Mas fica aqui a palavra e o registro de gratidão a Deus pelos presentes, pelas lembranças que vocês nos presentearam na semana passada, e pelo bolo gostoso, pelos comes também, os salgados. Foi uma alegria muito grande e uma surpresa. Confesso que eu não sabia de absolutamente nada até ter sido falado aqui. Acho que você, nessa altura do campeonato, você já abriu na sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 19 até o versículo 30. A gente vai hoje expor o texto para que a gente compreenda. A ideia de expor esse texto não é uma ideia solta, é uma ideia meio que presa. A temática do nosso mês, que é a ideia de que o discípulo é aquele chamado para o serviço a Deus, às pessoas e ao mundo, conforme está no nosso boletim. Então, a gente, a partir de abril, começa a desenvolver essa ideia do serviço do discípulo a Deus, às pessoas e ao mundo. E a gente vai encontrar no texto que a gente vai ler maneiras da gente servir a Deus, ou pelo menos nos espelhar em alguns homens que serviram a Deus e que a gente pode tirar algumas lições preciosas para a gente. Filipenses 2, de 19 a 30 diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque o vistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso,
tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar? Pai, é muito bom quando a gente se reúne em torno da Tua Palavra e queremos Te ouvir nesta palavra que acabamos de ler. Que Teu Espírito nos ajude a entendê-la, nos dê toda a capacidade, que o nosso pensamento esteja cativo, dedicado, focado, a conhecer o que o Senhor pode falar com cada um de nós nesta noite. Que a gente use esse momento como um momento onde o Senhor agora quer nos falar. Uma vez que nós já falamos tanto para o Senhor com os louvores e com orações, agora a gente deseja que o Senhor fale com cada um de nós, em Cristo Jesus. Amém. Eu quero destacar essa palavra no versículo 30, visto que por causa da obra de Cristo. Eu quero dizer, destacando esse versículo 30, que a igreja é obra de Cristo. Pastor, mas isso não tem nenhuma novidade. Eu também acho que não tem nenhuma novidade, mas é importante a gente voltar a falar disso, né? Porque às vezes a gente entende a igreja como uma obra humana, porque ela tem CNPJ, não é? Ela tem uma organização, ela tem estatuto, ela tem regimento, ela tem constituição, e ela tem uma ordem, de certa forma funcional e até hierárquica, que às vezes a gente confunde, a gente trata a igreja como se fosse uma ONG ou uma organização ou uma associação puramente humana. Eu quero dizer que a igreja tem tudo isso, tem uma questão regimental, estatutária, eu quero dizer que a igreja tem CNPJ, eu quero dizer que a igreja tem um funcionamento meio que ordeiro, né? Enfim, você percebe toda uma questão de uma associação, que ela tem esse aspecto. É difícil a gente ter um ajuntamento humano. Se você sair hoje desta igreja entendendo que você vai fundar uma igreja sem nada, não é uma igreja sem esse negócio de obedecer a homens, sem ter regras, sem ter normas, e você vai, e aí você começa a ver que quando começar a surgir o ajuntamento, você vai precisar de regimento, de regras, de norma, porque senão vai virar uma coisa louca. A questão não é a igreja ter essas coisas, a questão é a igreja ser além dessas coisas. Eu acho que esta é a grande pegada do texto, é a grande sacada de Paulo, quando ele diz no versículo 30, visto que por causa da obra de Cristo, ele está tratando a igreja como obra de Cristo. E eu não posso nunca perder de vista esse aspecto da igreja. Toda vez que eu tiro os meus olhos que a igreja é obra de Cristo e começo a pensar a igreja como organização apenas, como uma instituição que tem política, obviamente que não tem agrupamento sem política. Às vezes a política é muito ruim, outras vezes a política é boa, outras vezes é marromeno, né? Quando eu tiro os meus olhos de entender que a igreja é obra de Cristo e penso na igreja apenas como um aglomeramento de pessoas com seus interesses, os mais escusos ou então os mais brilhantes e sinceros, eu me escandalizo, eu me decepciono com o homem. Agora, quando eu entendo que a igreja é obra de Cristo, aí eu me animo, né? Eu me animo, eu vibro. Quando eu creio
nessa palavra que nós acabamos de ler, que a igreja é obra de Cristo, independente da organização humana, do agrupamento, do seu regimento, do seu estatuto, da sua... que não é um mal em si mesmo, pelo contrário, precisa. Mas a igreja, ela precisa ser além disso. Eu preciso ter um olhar para a igreja como uma obra de Cristo. Como uma obra de Cristo, mas que quem realiza somos nós. Aqui talvez esteja o desenvolvimento do pensamento do texto que a gente leu. A igreja é uma obra de Cristo, mas quem desenvolve somos nós. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. E aí Paulo cita duas pessoas no texto que a gente leu. Ele cita Timóteo e cita Epafrodito. E ele cita mais uma pessoa. Alguém conseguiu ver no texto? Se alguém souber quem ele cita, quando ele fala que a igreja é a obra de Cristo, mas quem realiza somos nós, além de Timóteo e Epafrodito, se você souber quem ele está citando nesse texto, eu posso te dar alguma coisa, eu não sei o que ainda, mas olha direitinho no texto, vê a quem mais ele cita. Conseguiu? Alguém quer aceitar o desafio e tentar... Hein? Ainda não? Ele cita ele mesmo. Quando a gente olha para o texto, não necessariamente os dois últimos versículos, mas do versículo 19 ao versículo 30, você vai ver 3 personagens ao invés de 2 realizando a obra. Você vai olhar para Paulo e você vai ver uma pessoa extremamente preocupada com a obra de Cristo, que é eu e é você. E esta pessoa é Paulo. Ele vai estar preocupado em quem enviar até a cidade lá de Filipos. Ele vai estar preocupado em como alegrar, em diminuir a tristeza do coração dos filipenses, porque enviou Epafrodito para cuidar de Paulo. Ele vai estar preocupado em mandar alguém que ele confiasse para levar algumas notícias lá para os filipenses, antes de mandar Epafrodito, quando ele fala de Timóteo. Ele vai estar preocupado que aqueles irmãos lá da cidade de Filipos estejam bem. E aí a gente começa a perceber algumas características dos discípulos que lidam, que realizam essa obra. É a preocupação com o rebanho, é a preocupação com o humor, ao invés de tristeza ter alegria, é a preocupação de suprir a carência daquele povo lá da cidade de Filipos. É importante dizer que Paulo estava preso em Roma, e ainda assim, com todas as limitações, precariedades, ainda que fosse uma prisão domiciliar, era prisão. Ele não tinha liberdade, a liberdade dele tinha sido cerceada, ele estava sendo julgado por estar causando motim, por estar causando revolução por onde passava, pregando o Evangelho. Ele estava prestes a ser decapitado como cidadão romano, perdeu o pescoço, ou melhor, perder a cabeça, né? Porque senão, né, a gente ia pensar que nordestino tinha sido também sentenciado, né? Perder pescoço. Nordestino não tem muito pescoço. Eu estou cada vez mais preocupado. Acho que eu vou começar a usar aquelas argolas que as africanas usam, para ver se estica alguma coisa, né? Quanto mais a gente vai aumentando o peso, parece que vai abaixando o pescoço assim. Paulo é essa figura aqui. Quando a gente vai lendo, veja bem o versículo 19, veja na sua Bíblia.
Espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo. Ele está abrindo mão de Timóteo. Timóteo era filho na fé dele, era alguém que cuidava dele na prisão, mas ele estava abrindo mão de Timóteo. Olha a forma como Paulo lidava com a igreja de Cristo, comigo e com você. Ele abre mão por causa do povo. É maravilhoso. Ele abre mão de um filho na fé que para ele naquele momento era essencialmente importante, mas ele abre mão, né? A fim de que eu me sinta animado, tendo conhecimento da vossa situação. Ele queria mandar Timóteo para que Timóteo, ao ir e voltar, pudesse lhe dar informações de como eles estavam. Então, quando a gente começa a pensar a igreja não como uma organização que tem suas nuances, seus equívocos, seus erros, seus acertos, mas quando a gente começa a entender a igreja como ele mesmo diz aqui, obra de Cristo, a gente começa a entender que eu preciso abrir mão de coisas importantes na minha vida por causa da igreja, porque ela não é a obra dos diáconos, do pastor, do conselho, de A, de B ou de C, do fundador. Ela é obra de Cristo, então eu preciso abrir mão. Eu não sei do que você tem aberto mão por causa desta obra, mas nesta noite eu quero te fazer essa pergunta. O que você está disposto a abrir mão por causa da obra de Cristo? Veja, não olhe a igreja como aglomeramento humano apenas, é também, mas a Bíblia, o próprio Paulo diz que é obra de Cristo. Eu tenho que entender que esse ajuntamento aqui tem algo de divino, que não é apenas uma manifestação política, como está acontecendo em todo o Brasil, né? Acho que agora, não sei se as manifestações são contra o impeachment, eu acho que é, né? 1º de maio, as organizações, etc. Não é isso. É mais que isso, é uma obra de Cristo, é Cristo que está fazendo essa obra nesse ajuntamento aqui. E aí a gente continua, porque a ninguém, veja o zelo que ele tinha, ele não queria mandar qualquer um. Depois ele fala de outros 2 nomes, ele fala de Timóteo e fala de Epafrodito. Quando ele fala de Timóteo, ele fala de um homem que cuidava, veja no versículo 20, porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Uma das características daqueles que fazem a obra de Cristo na igreja é cuidar dos interesses. Timóteo era esta pessoa, além de Paulo, que cuidava dos interesses. Não era uma pessoa que pensava só em si, mas que buscava o interesse do outro. Se você for ver lá em Filipenses 2, de 5 até o versículo 10, é como se Paulo estivesse dizendo que Timóteo estava imitando Cristo, que Cristo não teve por seu interesse em continuar na glória como igual a Deus, mas antes abriu mão da glória e veio e se fez gente como nós. E Paulo está dizendo, esse Timóteo também da mesma forma, não cuida dos seus interesses, de suas preocupações próprias. É possível que Timóteo, diante dos companheiros que estavam ali junto de Paulo, fosse o único que quis ir até Filipos, quando ele diz assim, porque ninguém tem de igual modo que sinceramente cuide dos vossos interesses. É possível que os outros obreiros, os outros irmãos que estavam cercando Paulo, ninguém se dispôs a ir. Demas, Lucas e tantos outros, possivelmente estava lá em Roma, onde Paulo estava preso. Mas esse Timóteo, ele lidou com a obra de Cristo, que era a igreja,
cuidando do interesse ou dos interesses dessa igreja, imitando o próprio Jesus. É possível que alguém esteja na igreja buscando seus próprios interesses, até servindo, buscando seus próprios interesses. Aqui que mora o grande problema, não é? É quando na igreja os interesses são próprios e não do todo. Aqui mora um grande problema. Se você for ver, Paulo no capítulo 1 vai criticar um pessoal que estava na igreja fazendo isso. Veja o versículo 17. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia. Tinha gente cuidando da igreja por discórdia, com outros interesses, a não ser o interesse do bem-estar do povo. Então, pare e pense. Deus pode usar você como um Timóteo, como um Paulo. Um Timóteo como aquele que cuida do interesse. Mas Paulo fala também que Timóteo tinha uma outra característica. No versículo 22, ele diz assim: e conheceis o seu caráter provado. Ele não somente era um homem que cuidava do interesse, mas ele tinha um caráter provado. É essa a expressão de Paulo. Timóteo deve ter passado por diversas situações que provou o seu caráter. Talvez eu vou usar uma gíria popular, que ele era o cara, não tinha outro, que ele é quem devia estar ali em Filipos, cuidando dos interesses daquele povo. Ele era alguém que tinha um caráter provado. Paulo está dizendo: confiem nele. É alguém de Deus. Ele é alguém que não estava preocupado consigo, e sim aquilo que era dos outros. Essa é uma característica de uma pessoa de Deus, que não busca o seu próprio interesse. Alguém aqui já leu O Peregrino? Quantos já leram O Peregrino? Levanta a mão, deixa eu ver. É um livro de John Bunyan, do século XVI. Se você não leu, lê esse livro. Acho que tem até um filme aí, O Peregrino. Mas é um livro legal. Eu li para os meus filhos no culto doméstico. Reli. E às vezes eles pediam para ler de novo, porque eu nem terminava de história, eu dormia. Eu lendo, eu dormia, acordava no outro dia de um lado da cama, ele de um lado, o Ítalo da cama, o Igor do outro. Mas era gostoso. Nesse livro, O Peregrino, tem um personagem chamado Cristão, e ele estava caminhando para a cidade celestial e tem um encontro com uma pessoa chamada Próprio Interesse. É um livro cheio de metáforas e é muito interessante. Ele evita conversar com aquela pessoa que se chamava Próprio Interesse. E Próprio Interesse vai conversar com a Avareza, um outro personagem. E que tinha um outro personagem próprio chamado Amor ao Dinheiro. A Avareza fala que buscar o seu próprio interesse não era nada demais. E Amor ao Dinheiro diz que também não é nada demais um pastor trocar de uma igreja ou fazer de tudo para continuar ganhando sem perder. E Cristão, outro personagem, diz que ninguém deve seguir a Cristo por amor ao pão, fazendo referência lá à multiplicação do pão. Que religião não é meio para se obter absolutamente nada. Fantástico esse diálogo entre o cristão, o próprio interesse e a avareza. Leiam, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É um livro metafórico, mas é um livro extremamente engraçado, e é um best-seller da literatura evangélica, escrito no século XVI, está aí em português para quem quiser. Os pais comprem, já tem ilustrado. Na época que eu lia para os meus filhos era preto e branco, era um horror. Hoje já está ilustrado, está bonito, está uma coisa maravilhosa. Acho que se você botar o dedo na figura, a figura até fala, de tão inteligente que devem ser os livros de hoje. Vocês acham que eu estou brincando? Não estou brincando não, estou falando sério. Timóteo era esse homem abnegado, de caráter aprovado. A obra
ela é de Cristo, mas quem realiza somos nós. Não somente as características de Paulo no texto, mas a característica de Timóteo precisa haver em nós, homens e mulheres de caráter aprovado, abnegado. É preciso termos gente assim na obra. A ideia de Paulo era que a igreja respondesse de forma honrosa as pessoas que trabalhassem assim no meio, né? A reciprocidade, né? Paulo diz assim no final, versículo 29, referindo-se a Epafrodito, mas também, por que não, a Timóteo: recebei-o, pois, do Senhor com toda alegria, honrai sempre a homens como esse, não é? A igreja, ela precisa ter gente assim, abnegada, que não busque seus interesses. Mas, por outro lado, a igreja precisa ser uma igreja que honre a pessoas assim, a líderes de ministérios, de louvor, da junta diaconal, do conselho, do pastor. É preciso redescobrir a honra àqueles que militam e que lideram na obra de Cristo. É muito importante isso, você olhar para o seu diácono e tratar com muita honra, trazer um docinho para eles. Alguém aqui já trouxe um doce para o diácono? Alguém já trouxe um docinho para o diácono? Aquele diácono que chega às 8, não estou falando do Zé Manuel não, mas ele chega às 7 horas da manhã aqui. 6 horas. Errei. Chega às 6 horas da manhã, o Zé. Imbatível, nem o diácono. Todos os diáconos tentaram chegar mais cedo que o Zé e não conseguiram até hoje. O Zé chega e vai varrendo a calçada, vai arrumando as coisas, vai no banheiro, vê se tem lixo fora do lugar, e vai, e faz, e chega. Aí quando dá 8 horas chega mais um, né, Zé? Você já abraçou esse irmão da junta diaconal? Agora, não vou abraçar, pastor, o salário deles é muito grande. Eles ganham para isso, o salário dele, ó. Você sabe que eu estou ironizando, né? Você chegou para o diácono e dizia assim: ô irmão, trouxe esse mimo aqui para você comer hoje. Honra, receber no coração pessoas que trabalham como Paulo, como Timóteo, como Epafrodito, para incentivá-los na obra, para motivá-los na obra. Ou talvez aquela 3 tapinhas assim nas costas. Já deu, não? Aê, diaconal, você que é diácono. Às vezes nem isso. Presbíteros que ficam até 1 da manhã, 2 da manhã, trabalhando, gerenciando vocês, administrando vocês. Essas irmãs aqui, esses irmãos intérpretes, que estão domingo após domingo, não sei como é que eles fazem para me interpretar, não sei se tem sotaque nordestino, né? Se não tiver, não vale. Tem que botar um sotaquezinho pernambucano aí, senão não vale. Eles interpretam com sotaque nordestino ou não? É o sotaque paulista mesmo, como que é? Não sei como é que vocês vão fazer. Paulista mesmo, né? Os surdos, terminar o culto, procurar o Helder, beijar, abraçar, com respeito, porque a Ana é ciumenta, e dizer assim: eu recebo você, eu honro você. Mas não, a gente às vezes trata como empresa, como organização, né? Igreja não é lugar para isso. Igreja é lugar de pessoas que são recebidas e honradas por aquilo que fazem. Essa é a igreja de Jesus.
que há reconhecimento, que há gratidão. Gratidão pelo banquete de hoje. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Que almoço maravilhoso, que panquecas maravilhosas, meu Deus. E as saladas? Os adolescentes lá, não sei se foram eles que fizeram as saladas lá, mas eu nunca vi salada tão bem decorada na minha vida. Era uma fileira de alface, uma fileira de tomate, uma fileira de não sei o quê. E olha, eu disse, ninguém mexe, não deixa ninguém usar essa alface. Não, mas vai ter que comer, pastor. Eu digo, mas não desmancha, que esse negócio está muito bonito aqui. Ninguém faz uma coisa bonita dessa para vir um camarada e meter o garfo, a colher e desmanchar tudo. Mas não tem que fazer, né? Não tem jeito. E os adolescentes servindo? Eu acho que ninguém nessa igreja, nenhuma equipe nessa igreja se viu tão bem quanto os adolescentes hoje, na hora do meio-dia. Meu Deus, como eles serviam bem. Eu acho que eles em casa fazem do mesmo jeito, né? Hein? Que maravilha! A igreja é o lugar de Paulos, de Timóteos, de Epafroditos, que se dedicam, porque é obra de Cristo, mas é o lugar onde o corpo honra e recebe essas pessoas com muito calor humano, com muita gratidão, com muita solidariedade, com muita aproximação, com motivação, ao invés de criticar e derrubar o outro por aquilo que o outro está fazendo. Nunca faça isso na igreja. É obra de Cristo. Pensa nisso, é obra de Cristo. A terceira personagem, ou o terceiro personagem, é Epafrodito, que eu não falei ainda. O nome dele, versículo 25, veja lá. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. O significado desse nome é amável. Amável. Epafrodito significa amável. Olha só. Por um lado, meu irmão, que maravilha, era irmão. Irmão. Nascido da família da fé. Quando eu me levantar contra alguém na igreja, eu tenho que entender que eu estou levantando contra quem? Meu irmão. Aí eu tenho que pensar 1, 2, 3, 4. Quando eu for falar mal de alguém, eu estou falando mal contra meu irmão. Vocês acham que Paulo colocou isso à toa? Meu irmão, nascido pela mesma graça paredeira que eu nasci, nascido pelo mesmo Espírito Santo que operou na minha vida, lavado pelo mesmo sangue do Cordeiro. Eu não vou me levantar contra o meu irmão. Ele é meu irmão. A igreja é isso. Se eu não entender a igreja como isso, eu estou perdido. Independente de quem seja, é meu irmão em Cristo, nascido, lavado, transformado, santificado, igualzinho a mim, e eu tenho que lidar com ele como meu irmão. Não importa se tem pavio curto ou se não tem pavio, porque tem uns que nem pavio tem, né? Não importa se é aquela pessoa serena, calma, maravilhosa, ou se é aquela pessoa que é um trator num relacionamento. É o quê? Meu o quê? Irmão. Paulo usa essa expressão e ele faz ênfase, né? Ele era meu irmão. Meu irmão. E ele diz ainda, veja o que diz no versículo 25: cooperador e companheiro de lutas. Ele não era só irmão,
ele era cooperador e companheiro de lutas. Era alguém que estava lado a lado com Paulo, mas não somente lado a lado, que lutava com Paulo diante de todas as adversidades, provações, tribulações. Ele estava ali. Igreja é esse espaço de ter irmão, de ter cooperadores ao invés de boicotadores. A igreja é esse espaço de ter cooperadores, de gente que dá a mão e diz assim: cadê a Cida? Cida, minha presidente da SAF, eu vou te dar a mão. Cabral, você é o cara do louvor, vou te dar a mão. Israel, você é o presidente da junta diaconal, vou te dar a mão, quero ser colaborador. Letícia, cadê a Lê? Presidente da UE, Letícia, não quero saber, viu, Letícia? Eu te dou a mão como cooperador do seu ministério junto ao MP. É isso? Cadê o Pedrinho? Presidente da UPA? Não? Já foi demovido? É o vice. Pedrinho, e o presidente? Cadê a Bruna? É a Bruna, né? Cadê ela? Não veio hoje. Chegar para a Bruna e dizer: Bruna, sou seu cooperador. Né? Chegar para o presbítero, para o pastor: a igreja precisa de cooperadores, e não de críticos, e não de boicotadores, mas gente que quer cooperar. A igreja não é um lugar de competições, mas de cooperações. É isso que é a obra de Cristo. Quando a igreja entende que ela é a obra de Cristo, ela começa a mudar. Paulo usa uma expressão muito legal aqui, versículo 25: mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Essa palavra mensageiro é apóstolo. Opa! Então não só tinha os 12. A palavra apóstolo significa mensageiro. Epafrodito era um apóstolo no sentido mensageiro, no sentido geral, mas não no sentido específico, de ter sido chamado por Jesus e nomeado apóstolo. Esses só foram 12, diferente do que as igrejas estão pegando essa expressão aí. Epafrodito também era apóstolo, então vamos nomear fulano como apóstolo, né? Ciclano como apóstolo. Já mudou de cargo? Já tem cargo superior aí? Tem, não tem? Acho que apóstolo já está meio fora de moda, né? Deve ter aí, né? Bispo foi antes, né? Agora depois de apóstolo é bispo. Eu não sei como é que está essa hierarquia do mundo evangélico aí. Epafrodito, esse camarada era apóstolo, era mensageiro. A igreja de Filipe, sabendo que Paulo estava sofrendo lá em Roma, sabe o que é que ela faz? Chega para o principal líder dela e diz aqui: vem cá, Epafrodito, você vai lá cuidar de Paulo, a gente vai pagar a passagem, a gente vai pagar o salário para a tua família ficar bem, mas você vai ser o nosso representante lá em Roma para cuidar do apóstolo que está na prisão. Gente, isso aqui é coisa do outro mundo, é coisa do outro mundo. É interessante que esse homem, quando chega lá para cuidar de Paulo, ele adoece. E o povo lá de Filipos ficou sabendo. Aí a angústia foi maior. Acho que o sentimento de culpa, né? Foi nós que a gente mandou ele para lá. E se esse camarada morre?
E eles ficaram numa angústia tão grande que Paulo disse assim: olha, assim que eu puder eu mando de volta Epafrodito, porque ele já está bem. Vocês precisam acreditar que ele estava bem. Ele adoeceu, foi quase à beira da morte, mas Deus teve misericórdia dele, Deus o curou. Pastor, conta essa história direito. Pois é, estava do lado do apóstolo e adoeceu. E não era de qualquer apóstolo, não. Era ao lado de quem? De Paulo. Não vem com essa onda de querer andar do meu lado que você não vai adoecer, não, que você está frito. Se gente do lado de Paulo adoece e quase morre, imagina desse pobre miserável que está aqui. Aí essas igrejas que andam pregando que o crente não pode adoecer. Epafrodito adoeceu e só não morreu pela graça de Deus. E Paulo orou muito por ele, mas Deus, somente Deus é quem levantou esse homem. Não teve fé de apóstolo que fizesse levantá-lo. Tem coisa, isso aqui é só uma digressão no sermão, na verdade, né? Para a gente entender que quem faz a obra é o Senhor, não é? Quem faz a obra é o Senhor, quem age é o Senhor. Versículo 27 diz assim: com efeito, Epafrodito adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas de mim, porque se ele morresse eu estava frito. A minha tristeza ia ser tristeza sobre tristeza. Vocês percebem o que é a igreja? Vocês conseguem entender essa relação maravilhosa de Paulo, Timóteo, Epafrodito, essa relação da própria igreja lá da cidade de Filipos? Isso é igreja. Gente, isso aqui, a gente lê um texto desse, isso aqui é um conteúdo formidável para lidar com as relações interpessoais dentro da igreja. A forma como esses homens viam a igreja, a forma como esses homens lidavam com a igreja. Uma coisa muito interessante, versículo 25 diz assim: vosso auxiliar nas minhas necessidades. Essa palavra auxiliar no grego, desculpa estar citando o grego, mas é que é interessante. Essa é uma palavra que a gente chama de vosso liturgo. A palavra auxiliar aqui é liturgo, que vem de liturgia, de serviço sagrado ao Senhor. Epafrodito foi o serviço sagrado que a igreja de Filipos fez para com o apóstolo Paulo. Olha que maravilha. Já pensou, Marçal? Eu sou o serviço sagrado na vida dos meus irmãos. Meu Deus, que maravilha. Você pode servir como uma obra sagrada na vida do seu irmão. Era isso que os filipenses fizeram com o apóstolo Paulo. Queridos, eu quero, nesse momento, concluir a nossa reflexão, lembrando a vocês de algo que disse no início. A obra é de Cristo, mas quem realiza somos nós. Nós precisamos dessas características, seja de Paulo, seja de Timóteo, seja de Epafrodito, para a gente realizar a obra do Senhor. A gente não pode realizar de qualquer forma, de qualquer modo, conforme o meu pensamento, a minha ideia. Não. Deus nos dá homens como Paulo, Timóteo, Epafrodito, para a gente entender que a obra é de Cristo, mas quem realiza somos nós. A igreja não pode ser realizada as suas tarefas, suas funções, suas atividades de qualquer jeito. Nós somos discípulos, temos discípulos a seguir.
temos exemplos na palavra que nós precisamos seguir para servir ao Senhor nesta obra. Eles precisam ser os nossos parâmetros, os nossos paradigmas, os nossos modelos, para que a gente possa entender que a obra é de Deus, mas ela é exercida e feita por mim e por você. E que nesse sentido a gente não pode fazer com estratégias seculares. Eu não posso olhar a obra de Deus, que é a igreja, entendendo que é um aglomeramento humano. Eu não posso entender a igreja como um ajuntamento de pessoas, eu não posso entender a igreja como uma associação. Ela pode ser até tudo isso, nos seus aspectos jurídicos e sociais, mas eu quero dizer que ela é muito mais do que isso. Ela é a obra de Cristo. Então você que é presidente de sociedade, de ministério, você exerce ele dentro da obra de Cristo, que é o seu povo. Quando você for tratar com o seu sócio, veja como você trata. Com o seu liderado, veja como você trata. Quando você for trabalhar na recepção, né, veja como você recepciona. Quando você for diácono, pastor, presbítero ou líder de qualquer outro departamento ou ministério na igreja, veja como você o faz. Porque você não está fazendo para homens, não está fazendo para um ajuntamento, para uma associação, você está fazendo para a obra de Cristo. Eu preciso entender que a igreja é a obra de Cristo. Quando eu dizimo, eu estou dizimando para a obra de Cristo. Quando eu oferto os meus recursos financeiros, eu estou fazendo isso para a obra de Cristo, ainda que sejam homens que administrem. Quando eu coloco os meus dons para servir na casa do Senhor, eu estou fazendo isso porque é obra de Cristo. Eu tenho que entender que, independente dos erros, das fragilidades humanas, dentro desta casa, é obra de Cristo. Eu não posso perder nunca esta visão. Eu não posso me decepcionar com a obra de Cristo. Eu posso até me decepcionar com as pessoas que fazem essa obra, mas eu preciso entender que é a obra de Jesus que está aqui. E essa obra de Jesus tem o momento da ceia, da comunhão, né? Que para que ela pudesse estar à mesa, foi preciso de Paulo, foi preciso de Timóteo, foi preciso de Epafrodito. Gente que chegasse mais cedo, que arrumasse a mesa, ou gente que mais cedo ainda mandasse lavar a toalha, gente que comprasse os elementos da ceia, gente que fizesse a decoração da mesa. É a obra de Cristo. Tem gente fazendo essa obra, você não pode ficar de fora. É essa a ideia. Você tem que entender que esta obra tem o seu lugar, tem o meu lugar. Você pode ser um Paulo, pode ser um Timóteo, pode ser um Epafrodito. Você pode ser essa igreja que deveria receber e honrar homens como estes, né? A fim de que todos estivessem motivados, empolgados, integrados no corpo de Cristo para realizar esta obra. A gente vai cear agora. A gente não vai cear com uma associação. A gente não vai cear como uma ONG. A gente não vai cear como um ajuntamento de pessoas. A gente vai cear como a obra de Cristo, que sou eu e que é você, que a gente está aqui hoje. E que Deus possa te alimentar espiritualmente tua vida, para que você seja um Paulo, para que você seja um Timóteo, para que você seja um Epafrodito. A obra de Cristo, mas quem faz somos nós. E nós temos um referencial, seja de Paulo, seja de Timóteo, seja de Epafrodito, para realizar essa obra de Cristo.